Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também administradora do site Astrolumine. Mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o astral da semana, né? O que os astros nos reservam entre oportunidades e desafios. A gente está numa semana de lua crescente e é uma semana cheia de aspectos, né? E aspectos tensos. Mas eu gostaria de começar a falar para vocês que, vamos dizer assim, abarcando toda essa semana e todo um período agora do segundo semestre, em que a gente vai ter muitas tensões, Marte passando por Áries, fazendo quadratura com os planetas lá de Capricórnio, entre outras coisas, né? Então a gente tem um aspecto maior aí, que é o Júpiter lá em Capricórnio, que ainda está retrógrado, fazendo um sexto com o Netuno em Peixes, que também está retrógrado. Esse aspecto, ele traz pra gente uma confiança lá, sabe aquela confiança assim, aquela fé em algo maior, né? É como se fosse uma fé realmente que as coisas vão dar certo, que quando não deu certo ainda porque o final não chegou. Então é uma confiança muito grande num todo maior e de que a gente também faz parte de um todo maior, né? E esse aspecto ainda traz pra gente o seguinte: como o Júpiter, ele está em Capricórnio, ele está num signo em que ele não está confortável, porque é o signo que traz limitações e restrição, e Júpiter, né, que é o regente de Sagitário, gosta de expansão. Então, nesse signo, ele se sente restringido. Mas, na verdade, o que acontece é que, diante de um sexto com Netuno, a gente aprende que, na verdade, a gente deve dar valor e deve viver com coisas que tenham valores mais intangíveis, né? E aí, isso tudo vai juntar com o processo lá de Vênus, que fez a retrogradação, fez a gente rever nossos valores, e aí a gente vai acabar percebendo no final desse grande sextil bonito que está sendo feito no céu, né, entre o signo de terra, duro, né, e um signo totalmente transcendente como é Peixes, e encontrar o caminho do meio, e verificar que as coisas que a gente deve dar valor são intangíveis, né, e aí a gente percebe, né, os avós com saudades dos abraços, dos beijos dos netos, as pessoas que sentem falta dos amigos, os familiares que estão distantes gostariam de fazer aquele almoço de domingo e não pode. Então são coisas intangíveis que às vezes a gente fazia corriqueiramente de maneira rotineira e que agora a gente aprende a dar valor e que a gente entende, na verdade, aquela velha história do caminho de Santiago de Compostela, né? A gente precisa de muito, muito pouco para ser feliz e é preciso, dentro dessa perspectiva, ser humilde para perceber isso e ver o copo cheio e não a metade do copo vazio, né? A gente entender que abundam coisas à nossa volta, que nada falta e que tudo que a gente tem é o que a gente precisa, e olhar para trás também dentro dessa trajetória, porque ambos os planetas estão retrógrados, e ver e ser grato, né, por tudo aquilo que a gente conquistou, por tudo aquilo que a gente tem, por tudo aquilo que a gente é, né? E isso vai fazer com que todas as tensões desse segundo semestre elas se dissolvam com maior facilidade e sejam acolhidas pela gente através da transcendência da alma, né? Acreditando mais na força do intangível, tendo mais fé, confiando mais em algo maior e até em nós mesmos, tá bom? Pra gente poder crescer espiritualmente e evoluir enquanto pessoas. A gente tem essa semana uma lua crescente em Escorpião, ou seja, emoções intensas, né? Em que a gente vai ter que superar alguns desafios, curar algumas feridas, como a gente já vinha fazendo em outras semanas passadas. Mas nessa semana é uma semana de desafios, em que a gente precisa realmente superá-los e aprender a usar basicamente a inteligência emocional. O que quer dizer que a gente precisa, dentro de uma perspectiva de que as coisas, que a gente não está dentro de uma situação em que a gente tem controle sobre as situações, que a gente tem que controlar aquilo que a gente pode mudar e não o que e não exatamente mudar a situação, mas sim nosso posicionamento em relação àquilo que acontece, porque não adianta nada a gente querer controlar o incontrolável, né? Isso só cria ansiedade, isso só cria mais tristeza, não está nas suas mãos, está na mão de uma força maior, e é nisso que a gente precisa acreditar. É mudar a perspectiva de pensamento com relação a isso.
O planeta que estará sendo mais tensionado essa semana é Mercúrio. E Mercúrio é a nossa comunicação, nosso diálogo, nossa interação, às vezes até nosso trânsito diário, né? O ir e vir. E ele vai estar muito tensionado essa semana. A gente vê aí que ele fica com uma quadratura com Marte logo agora na segunda-feira, junto com essa lua crescente. E traz pra gente aquela coisa assim, calma, cuidado, na hora de falar, não vá com tanta impulsividade, né? Pensa antes o estrago que você pode causar, porque ele ainda faz uma quadratura, uma oposição com Júpiter retrógrado em Capricórnio na quinta-feira e depois uma oposição com Plutão retrógrado em Capricórnio no sábado. Pode ser um dano irreversível, pode ser uma mágoa muito profunda, né? É aquela história, às vezes você constrói uma relação durante muito tempo, mas de repente, por causa de poucas palavras, você pode destruir isso. Então, muito cuidado com o que você tem para falar, especialmente porque a gente está numa lua crescente que coloca isso também como um desafio, né? Entre o ego e a alma, entre o eu e o todo maior, né? Que eu faço parte. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes o que a gente pode fazer aqui pode refletir ali e depois refletir de volta, que nada mais é do que a lei da ação e reação. Não é uma lei do retorno, é uma lei de ação e reação. Você age, existe uma reação àquela ação, né? Especialmente porque Marte está em Áries e o signo de Áries é atitude, né? Então, por exemplo, se você joga uma palavra, solta uma flechada errada, né? O Marte, que é atitude, no sentido dele estar em quadratura com esse Mercúrio, a atitude vem na hora, né? A pessoa vai voltar-se com uma certa até agressividade aí na situação e pode piorar muito a situação. Então, muito cuidado, muita atenção ao falar. Como Mercúrio faz um trígono com Netuno na quinta-feira, a consciência de que às vezes o silenciar, o aquietar, o pensar bastante, o refletir, o transcender a palavra, o não dizer que é mais importante do que o falar, né? Então, todas essas coisas vão entrar na nossa consciência essa semana. Então, é muito marcante, muito importante para que a gente passe por essa semana duas coisas: a inteligência emocional e o cuidado na hora de falar. A inteligência emocional, sabendo que a gente não pode mudar as situações e que a gente precisa mudar a nossa atitude diante da situação e não tentar controlá-la. Controlar as nossas emoções. E a outra coisa é realmente a impulsividade, a questão da fala, a cautela no diálogo, né? Então, essas duas coisas são importantes para que a gente possa passar por essa semana com maior tranquilidade. A gente ainda tem uma quadratura de Vênus em Gêmeos com Netuno em Peixes retrógrado. Isso pode causar algumas desilusões, algumas decepções, especialmente com amigos, em alguns relacionamentos próximos, não porque a pessoa venha fazer alguma coisa que nos decepcione. Isso pode acontecer também, mas é porque a gente tem um ideal, uma visão, ou a gente formou uma figura daquela pessoa que realmente não encaixa com a realidade que ela é. E com essa quadratura, a gente é levado a algumas desilusões, ou seja, as ilusões são desfeitas com relação a isso. E aí você fica decepcionado. Só que se você for lá na raiz e perceber isso direitinho, não tem nada a ver com o que a pessoa fez, mas sim com a idealização que você criou daquilo. E isso transcende ainda para a questão de valores, né? É um consumo mais consciente, você percebe às vezes que aquilo que você tem em casa não serve mais para você. Aí aqueles sites de já enjoei, né? Não quero mais, ou vamos compartilhar, ou qualquer coisa assim, ficam lotados, porque você percebe que aquilo que você tem em casa não tem o menor valor, especialmente agora, nesse momento de pandemia. Veja bem, é aquilo que você tem em excesso, que você consumiu inconscientemente, ou seja, não teve um consumo consciente. E aí você passa, nesse momento, a perceber, poxa, por que eu comprei tudo aquilo, né? Para que eu preciso de todo esse excesso, né? E aí vem aquela consciência que eu falei no início do vídeo. Eu posso viver com tão menos, por que eu tenho que esbanjar tanto? Por que eu tenho que ter tanto? O importante é mais ser do que ter. A gente está entrando nessa nova era, né? Que o ser é mais importante que o ter. E todo esse movimento que está acontecendo é justamente isso. E uma outra coisa muito importante é para mostrar que somos todos um, né? Que não tem como eu fazer uma coisa que não vai refletir no outro, que vai voltar para mim depois de alguma forma. Não tem a pandemia está igualando todos na humildade, né? Nós somos todos iguais, não tem melhor nem pior diante do vírus. Então, a consciência vindo através, às vezes, até da dor e da perda. Mas essas coisas vão melhorar,
as perspectivas para os anos seguintes são muito boas, então vamos confiar e ser fortes durante esse momento. O Sol faz uma quadratura com o Urano no domingo, que pode trazer um pouquinho de ansiedade com relação às mudanças, mas isso a gente fala um pouquinho mais semana que vem, tá bom? Aqui tá o site, tem um texto maravilhoso lá no site, abrindo todas essas coisas para vocês com maior detalhes. Quem quiser falar comigo, o DDD é 16 982530887, e eu estou disponível para fazer mapas astrais e tiragens de tarô, que são podem orientar muito nesse momento de dificuldade e de decisão que a gente precisa tomar, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, uma boa semana, que todos estejam sempre iluminados pela luz do Sol em Leão. Um beijo, tchau, tchau.